Fala, meus amigos, muito bom dia. Hoje eu estou aqui com o Daniel da Agência Marino, trocando uma ideia, conhecendo o espaço que nós transformamos. Na verdade, uma obra, né, Daniel? Pegamos aqui no seco. E eu também quero ouvir um pouco da história dele, porque a Workline adora se conectar com a história do seu cliente. Então, Daniel, obrigado, pela oportunidade. Opa, valeu. E eu queria primeiramente ouvir um pouco de como a história da Agência Marino surgiu. Como é que você, professor universitário, já tinha agência ou não? Como é que foi esse início de história? Cara, o escritório começou porque a minha carreira na academia, ela não engatava. Porque assim, eu sempre tive o sonho de ser professor, isso foi uma coisa que, sei lá, quarto período, sexto período da faculdade, eu já engatei nesse plano. Então, fazia muita pesquisa acadêmica, fui para muito congresso, publiquei muito artigo. Na época do mestrado eu recebi alguns convites de diferentes programas. Então, aparentemente estava tudo caminhando muito bem. Escolhi ir para Recife, porque eu tenho família lá, então fiquei 2 anos em Recife, terminei o mestrado. E aí, na época, o meu mestrado estava numa fase de defesa final e eu retornei para Vitória porque faltava defesa. Nisso apareceu um concurso para professor na universidade, mas eu não tinha conseguido ainda agendar minha defesa na Federal de Pernambuco. Como essa defesa não saiu, eu fiz o concurso, mas eu não pontuei o título de mestre. E aí, na época, eu perdi esse concurso para professor na UFES. Eu tentava dar algumas aulas em algumas faculdades particulares de Vitória, mas as coisas não davam muito certo. Mas eu era, com frequência, procurado por amigos, indicações, assim, de até colegas professores que não trabalhavam, né? Ah, preciso de um designer para fazer um projeto, preciso de alguém para construir uma marca, preciso fazer uma campanha, preciso fazer um site. Você conhece alguém? Ah, conheço o Daniel. E essa demanda foi crescendo, até que eu falei, poxa, a carreira na universidade, né, não está dando certo, vamos fazer projeto, vamos fazer um dinheiro. E aí esses projetos começaram a crescer de uma maneira que eu comecei a visualizar um negócio. Então, em 2018, eu montei a Marino. Desde o início a gente teve um posicionamento muito claro de ser uma agência especializada na construção de marcas. Hoje a gente ampliou também, a gente é full service no sentido de fazer gestão de marketing para empresas, né? A gente tem uma atuação muito forte no middle marketing, mas a gente também atende pequenos negócios e hoje a gente já tem alguns grandes negócios no escritório, sempre nessa frente de construção de marca, desde a construção do negócio do zero, um reposicionamento, ou na gestão de marketing fazendo qualquer tipo de operacionalização de entrega de marketing. Pode ser uma campanha, um site, uma participação numa feira, e aí para mais diversos mercados. A gente é muito forte na área de logística, de saúde, no varejo a gente tem uma experiência legal, na construção também a gente tem uma experiência legal. B2B acaba sendo mais forte do escritório hoje em termos de segmentação de mercado. Então, em 2018 a gente começou as atividades e quando a gente estava fazendo 5 anos, a gente decidiu, enfim, por diferentes motivos, que a gente ia engatar um novo momento no escritório e eu ia para uma sala nova. E aí a gente veio para essa sala que a gente está hoje, 5 anos depois, né, 2023, e a gente começou uma obra cabulosa que tirou todo o meu sono durante uns 4 meses. Nossa, eu lembro que teve bastante desafio nessa obra aqui, né, cara? Cara, foi porque assim, quando a gente veio pra cá, eu já tinha uma clareza de que eu ia mexer em tudo. De que tipo, eu ia mexer em tudo, ia transformar a sala toda. Só que obra, assim, né, a gente tinha um apoio muito legal da arquiteta e de um construtor, só que a gente foi descobrindo muito problema. Vamos demolir uma parede. Ah, Daniel, vamos trocar o piso? Aí troca o piso e descobre que tem outro piso debaixo do piso que você acabou de tirar. Nossa. Aí vai mais uma semana de demolição. Aí, quebrou a parede. Tem um negócio de infiltração aqui, dá para resolver isso agora. Aí resolve. Nossa, esse negócio elétrico não tá legal, melhor trocar toda a parte elétrica. Prédio antigo também, né? Tem a questão do prédio antigo, tem a questão de que eu acho que desde então nunca tinha sido feita uma reforma aqui de verdade. E aí, como a gente já estava mexendo, aí eu falei assim, cara, vamos fazer de uma vez só. Só que aconteceu também da gente ter
ter esses desafios dessas surpresas, assim, né? A nível de projeto, eu acho que estava muito claro o que a gente ia fazer. Só que, enfim, foram aparecendo esses problemas, isso atrapalhou bastante o processo da gente concluir, assim, né? Mas uma das coisas que com certeza foi super importante foi o negócio que a gente fez com vocês, né? Eu lembro que quando a gente recebeu o projeto, a Carol Zamboni, que é a nossa arquiteta, ela tinha falado assim, olha, isso daqui você pode ver em tal loja, isso aqui você pode ver em tal loja, isso aqui você vê em tal loja, mas esses móveis aqui você vê com o Danilo ali na Workline. Aí eu falei assim, mas isso aqui tudo? Aí eu lembro que ela foi riscando assim, ó, isso daqui ela fez um X, isso daqui é com eles, isso aqui é com eles, isso aqui é com eles, isso aqui é com eles. Então isso aqui tudo eu compro num lugar só. E assim, eu sou um pouco desesperado de querer resolver as coisas e tal. Aí eu falei assim, tá, mas então isso daqui tudo eu fecho com ele, eu não tenho mais trabalho nenhum, é só com ele isso aqui tudo. Ela falou, beleza, eu imaginei, já vai vir a nota, né? Aí a gente foi lá, conversou com o seu time de vendas, a gente fez todo o planejamento e foi muito legal, assim, né? Realmente foi uma experiência muito positiva, a gente tinha... eu sou muito enjoado com detalhe de coisa, então assim, para mim era muito importante ir lá, ver os materiais, ver o acabamento, vai ser essa madeira e saber que assim, o Studio Box que a gente faz uma reunião ali, a mesa do gerente, a bancada onde fica todo mundo, todas as cadeiras, vai ter esse tecido, vai ter esse acabamento, vai ser essa cor que vai combinar com não sei o que combina com a cor da parede, que combina com esse negócio. Combina com a identidade da marca também, né? E assim, quando a gente definiu a estrutura do escritório, a gente tinha um posicionamento de alto padrão já muito bem estabelecido, desde o início, assim, né? Então não tem como eu querer, e aí a gente lida com marca, a gente sabe da importância de ser consistente. Não tem como eu vender um alto padrão no meu serviço, não tem como eu vender um alto padrão na maneira como eu apresento e entrego as coisas para o meu cliente, mas a sala onde eu vou receber ele é péssima, sabe? Então assim, eu já tinha uma clareza muito grande do investimento que eu ia fazer, de como isso é investimento do cara chegar aqui e estar aqui no espaço, né? Então assim, a gente teve uma experiência muito positiva com essa qualidade da entrega de vocês, com a consistência dos materiais. E uma situação que foi engraçada foi que com esses atrasos da reforma, a gente já tinha fechado com vocês todos os materiais. Aí eu lembro que alguém do seu time falou assim, Daniel, eu posso entregar o material aí essa semana? Vamos combinar de entregar tal dia? Eu falei, não pode, porque a sala ainda não avançou. Então assim, o material de vocês ainda ficou, acho, um pouco no depósito de vocês, para depois vir para cá, para ser montado, porque a reforma deu uma atrasada ali, né? Então, assim, impecável, não tenho o que falar do trabalho da Work, da entrega de vocês. Foi muito legal. Eu fico feliz de ouvir esses feedbacks. E eu lembro também que nós tivemos alguns desafios também, né? Porque por estar trocando a roda com o carro andando, a gente teve algumas coisas que, naquele momento, cara, isso aqui não tá legal, vamos resolver. E eu sempre falo, quando a gente está fazendo uma negociação, que a gente não promete não ter problema. Isso é uma coisa que foge da gerência, totalmente. Por que eu trago muita clareza numa negociação? Olha, isso daqui é da fábrica, isso daqui é meu, isso aqui é da transportadora. Eu gosto de trazer isso muito bem definido para o cliente. Por quê? E com isso você vai ter uma economia na sua conta, não vai haver uma bitributação. Só que aí a transportadora atrasa a sua entrega, quem que você vai cobrar? A mim. Sim. Se a transportadora entrega mais rápido, todo mundo fica feliz, mas se atrasa, só que a transportadora, lembra, lá no nosso contrato nós fizemos que a transportadora, eu vou te dar uma dica de uma transportadora, mas você vai pagar ele diretamente a negociação com eles. Aí houve atraso, e a gente vai dar a obra, aí a gente guarda o nosso depósito. Esse custo não estava embutido do meu custo, né? Então, a gente se preocupa muito, muito em deixar um cliente tranquilo. Independente se isso aqui na negociação não estava negociado, que a gente arcaria com o frete, com essa questão de logística, seria quando a transportadora, a gente assumiu esse risco, por quê? Porque você contratou a mim, acima de tudo você contratou a Workline, então eu tenho que te fazer uma entrega com excelência, né? E eu, como falei, eu não prometo que a gente não vai ter problema, eu prometo que a gente vai deixar, no final das contas, tudo muito bem resolvido, e foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu fazer uma entrega muito bacana, tanto na linha de divisórias, quanto dos mobiliários, e transformou, de fato, o seu ambiente. A gente estava conversando um pouquinho antes desse bate-papo aqui gravado,
que você teve uma visão, né, que você viria para um espaço desse, né? Então, resumidamente, se você compartilhar, poxa, eu enxerguei que eu ia crescer, então... Assim, isso vai muito com a minha fé, né? Sim. Assim, com aquilo que eu acredito, e quando a gente começou, em 2018, eu já estava numa sala própria, então eu olhava para aquilo e falava, super ok, eu investi, a sala já é minha, então eu já tinha feito um investimento e o escritório começou, em 2018, em 2022, há 4 anos, a gente estava ali com acho que 8 pessoas, 7 pessoas na equipe. E assim, com muito ajuste ali no espaço que a gente tinha, caberia umas 10 pessoas. 9 pessoas, mas assim, 10 já ia ficar muito apertado. E eu já tinha casado, eu morava em Vitória, eu cheguei a começar a minha carreira na universidade, depois, assim, então eu dividia meu tempo entre aulas na universidade, gestão do escritório, morando em Vitória, meus pais moravam em Campo Grande, na época, então era bom que eu ia para Campo Grande, eu via meus pais, ao mesmo tempo o deslocamento não era legal, e aí eu tive um acidente de carro em Vitória nesse processo, e aí conversando com a minha esposa, ela falava assim, não, você tem que vir para Vitória, é muito claro que você tem que vir para Vitória, não faz sentido você ficar mais em Campo Grande, a sua vida é em Vitória. Eu falei, não, minha vida não é em Vitória, o escritório é em Campo Grande, meus pais moram em Campo Grande, e aí, mas ela tinha uma clareza que eu tinha que vir para Vitória, eu falei, não, se Deus me mostrar que eu tenho que vir para Vitória, eu venho para Vitória. Mas se não, eu vou ficar lá. Ela falou assim, mas se o escritório crescer? Eu falei, mas se o escritório crescer, eu vou para a sala do lado, eu repenso, vou para outra sala em Campo Grande. Para mim não era claro que eu ia vir para cá, até para assim, a nível de investimento, uma coisa que eu falava assim, cara, quando o escritório fizer uns 10 anos, uns 7 anos, né, porque eu tinha 4, o investimento que eu fiz aqui vai dar uma virada, aí faz sentido eu investir em outro lugar, porque eu já usei a grana que eu investi nessa sala. E aí eu falei, não, antes disso não faz sentido. E ela falou assim, não, então vamos orar sobre isso. Você ora sobre isso, se Deus te mostrar, então você dá um passo, né? Porque é assim que eu toco minha vida. Aí eu falei, não, tudo bem, então beleza, vou orar. E aí isso foi outubro eu acho. E aí começamos isso era um assunto lá em casa, a gente conversava, eu buscava a Deus sobre isso. E aí quando foi em dezembro, ali perto do meu aniversário, eu sonhei que eu vinha para uma sala toda branca. E aí, enfim, aí tive esse sonho, conversei com ela, inclusive, ela, é isso, você vai vir para Vitória. Eu falei, a diferença é que é uma sala branca, não tem nada a ver com a Vitória. Ela falou, não, então você vai ligar. Liguei para a Carol Zamboni, que é a nossa arquiteta, eu falei, Carol, você conhece uma sala aí que está para alugar? Eu tenho uma sala aqui no meu prédio, que é onde também fica a sua loja. Aí eu cheguei lá olhar, cheguei a tentar uma negociação, essa negociação não avançou, aí passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aí eu lembro que em março uma cliente me ligou para perguntar se eu fazia a campanha de 40 anos da empresa dela e eu sabia que ela tinha algumas salas para alugar. Aí eu falei assim, fulana, você não tem uma sala para me alugar não? Ela falou, não, eu tenho, com certeza eu tenho. E ela tem várias salas, é uma figura super parceira. Aí ela falou assim, eu tenho uma sala ali, eu tenho uma sala assim, eu tenho uma sala assim, como é a sala que você está querendo? Aí eu falei, eu quero uma sala branca. Aí ela, branca? Mas que tamanho? Eu falei, não, só sei que é uma sala branca. E aí a gente visitou várias salas dela, e aí eu falei, poxa, mas nenhuma sala é branca. Aí ela falou assim, não, eu tenho uma sala branca, ela está desocupando, vou deixar uma chave com a minha secretária, você pega, vai lá e olha. Aí quando eu cheguei aqui, eu tenho uma foto, assim, o piso era aquele pisozinho branco, as paredes todas tudo era branco, tinha umas divisórias, mas era tudo branco, tinha uns móveis velhos, antigos aqui, que era uma central de telemarketing, tudo branco. Aí eu falei, é aqui. Aí ela falou assim, eu gosto de gente assim, que nem pergunta o valor do aluguel, não pergunta nada. Eu falei, não é aqui. Quando eu fiz o projeto com a Carol Zamboni, inclusive, arquiteta, eu falei, Carol, eu quero que deixe algumas paredes brancas, porque essa história eu quero deixar.
Então a gente pintou algumas de azul por causa da marca do escritório e da nossa cor e tal. Mas eu falei assim, não, eu quero umas paredes brancas mesmo, porque eu quero lembrar disso. E aí isso foi em março, a gente fechou o negócio, março a gente fechou o negócio, abril, maio a gente fez o projeto, aí a gente fechou o projeto com vocês, eu acho que foi ali em maio, se eu não me engano. Eu lembro que 40 dias mais ou menos já estava tudo pronto para entrega, só que a gente só foi bater o material aqui final de julho e início de agosto. Então você segurou o material para mim um mês, seu depósito. Legal. Que foi quando a gente começou a mudar para cá, que a galera começou a vir para cá. O pessoal já estava doido para vir para a sala nova, o time. E aí eu lembro que em dezembro a gente fez uma inauguração aqui. E aí os clientes vieram para o escritório, conhecer o escritório novo. E esse negócio da estrutura, como faz diferença, né? Essa coisa da percepção de valor que o móvel traz, a arquitetura traz, o design traz, a construção de marca traz, o marketing traz. Então assim, Daniel, agora o meu boleto vai aumentar, né? Porque com essa sala aqui... Mas aí foi muito legal, assim, toda a experiência foi muito legal, né? A história de como tudo aconteceu, né? Foi muito bacana. E a gente também estava falando sobre quanto que o ambiente influencia na produtividade, né? Porque parece muitas vezes, muita gente usa isso como chavão, porque virou realmente uma copy, né, para todas as empresas que trabalham com imobiliário vender. Saiba como o ambiente impacta na produtividade. Mas a gente está falando agora de uma pessoa que vive isso de fato, né? Um cliente que tinha uma sala menor, eu lembro que eu comecei a te fornecer algumas cadeiras apenas para esse cliente. E como eu sempre falo, né, que o nosso business depende totalmente do crescimento do cliente. Então, se tem alguém que torce muito para que vocês cresçam e expandam, é o Workline, porque a gente não tem uma recorrência como vocês, a gente não consegue manter uma LTV de um cliente durante muito tempo, né? Só que o que fica é a boa história, é a boa convivência durante a negociação, pós-negociação, para que você, poxa, eu vou crescer, de quem que você vai lembrar? Cara, isso é muito verdade. Eu tenho amigos que têm agência, que têm escritório, amigos que falavam assim, Daniel, por causa de você, eu tive que começar a investir em escritório. Eu tive que investir em arquitetura. Porque quando arquitetura, né, decoração, mobiliário e tudo mais. Aí, eu sempre, quando eu montei o escritório, tem um lado, claro, que eu gosto disso aqui. Então, eu gosto de acordar cedo e vir para cá. Eu amo vir para minha sala. Mas tinha uma questão também de eu falar assim, de eu acreditar no presencial. Sim. Então, assim, e de eu acreditar que, poxa, eu estou numa agência, no escritório, tem todo o lado criativo que o pessoal precisa sentir bem para trabalhar, mas, poxa, eu quero que a galera que vai acordar cedo, vai pegar um ônibus, vai vir trabalhar no meu escritório, o mínimo que eu posso fazer por eles, além de ter uma boa condição de salário, benefício, é ter uma estrutura legal para eles trabalharem. Então, ainda quando a gente estava em Campo Grande, a gente tinha uma questão de localização ali do pessoal que mora e trabalha conosco, que mora em Vitória, Serra, Vila Velha, que o deslocamento para eles era absurdo, né? E melhorou muito quando a gente veio para Vitória. Mas eu lembro claramente de várias pessoas que chegavam para trabalhar com a gente e falavam assim, nossa, eu amo vir trabalhar aqui. Claro que está envolvido o clima, a cultura e a arquitetura, imobiliária está envolvido nisso. Quando a gente teve pandemia, muito pessoal do meu time falava assim, deixa eu trabalhar presencial. Eles queriam trabalhar presencial ainda em Campo Grande. Quando a gente veio aqui para Vitória, eu lembro que a sala ainda não estava finalizada. Tinha uns... a gente não conseguiu, na época, concluir os aparelhos de ar-condicionado. A empresa que a gente fechou a montagem dos ar-condicionados tinha uma obra muito grande no Rio. E aí eles falaram, Daniel, você vai ter que esperar tipo um mês para eu ir para aí. Aí eu falei, cara, não tem condições, um calor absurdo, a galera quer vir trabalhar. A galera veio trabalhar, a gente ligou o ventilador, porque o pessoal queria trabalhar presencial. Porque eu acho que tem uma questão, com certeza tem uma questão de cultura envolvida. Eu acredito no presencial, não acredito no híbrido. Acho que é uma tendência que as grandes empresas vão perceber isso, já estão percebendo. Isso vai desaguar nas empresas menores, e nós que somos menores, da relevância do presencial para a produtividade, para a entrega. E com certeza, poxa, se o cara não tem o conforto da casa dele, eu tenho que oferecer um conforto para eles.
Então, eu lembro claramente, na época, a reforma ainda não estava 100% concluída e a gente colocou para o time, quem quiser trabalhar de casa, pode continuar trabalhando de casa enquanto a reforma não está concluída, porque a gente ainda não tem ar-condicionado, algumas coisas não estão 100%, vocês ficam à vontade com essa decisão. E eu lembro de muitas pessoas, assim, pouquíssimas pessoas quiseram ficar em casa. Falaram assim, eu prefiro ir para Marino, posso ir para Marino? Eu falei, olha, ainda não tem ar-condicionado. Não, a gente abre a janela, a gente quer ir para aí. E assim, a galera viveu junto essa transformação, sabe? Foi muito legal. Pô, que bacana. Gente, então vocês puderam acompanhar mais uma vez aí que como a Workline transformou o ambiente da empresa do Daniel, como as pessoas hoje trabalham satisfeitas, bem felizes para trabalhar. O Daniel também tem essa empolgação, na verdade sempre teve nessa empolgação de vir para o escritório, como eu. Se eu fico em casa trabalhando, se tiver um bolinho lá, eu detono um bolo, é café e bolo o dia todo. Então, eu gosto muito dessa questão de sair de casa para trabalhar. E durante a pandemia também, eu não fechei o escritório, né? Então, eu só ia de máscara, trabalhar, mas ficávamos distante, mas estávamos no escritório. Porque, para mim, realmente, o ambiente de trabalho tem que ser fora de casa. Tem gente que trabalha home office, quem trabalha com tecnologia, a empresa é em São Paulo, o cara mora aqui, não tem o que fazer, né? Mas, se a gente tiver a oportunidade de estar em contato com as outras pessoas, né? Vivendo essa cultura, eu acho que faz toda a diferença. E na parte de gestão, para a gente finalizar aqui, Daniel, você divide seu tempo sendo a pessoa, né, a cara da empresa, é o Daniel, as pessoas procuram muito o Daniel ainda, e ao mesmo tempo você se divide esse tempo seu com a gestão da empresa, números, metas, e também operacional, ou hoje você já tem pessoas que conseguem tocar isso para você e você fica livre para relacionamento? Cara, hoje eu acho que eu estou numa transição, assim, a gente já tem uma equipe em termos de operacional, não é que é raro, mas assim, eventualmente eu participo de algum projeto, mas muito mais no nível de direção e discussão do que eu necessitar participar da condução de alguma entrega, exatamente, porque a gente tem um time que operacionaliza tudo, tem a gerência de projetos, eu tenho um administrativo que cuida dessa parte financeira e a gente tem reuniões periódicas de relatório, eu tenho uma reunião periódica com a gerência para acompanhar as entregas dos projetos, então eu acabo mais na frente da apresentação do escritório para novos clientes, fazendo um acompanhamento ali com o cliente da qualidade do contrato e das entregas para refinar entregas, refinar os processos que estão acontecendo no escritório. Sou muito responsável por essa condução do time, acho que mais a nível de postura e processo do que necessariamente de qualidade de entrega, né? Então, hoje eu fico mais por conta disso, de tocar o comercial, esse relacionamento da empresa e um pouco de processo. Maravilha. Gente, obrigado por quem acompanhou até agora. Daniel e eu vamos fazer um tour pelo escritório agora para apresentar um pouco para vocês aí de como transformou. Mais uma vez, valeu, obrigado. Obrigado, tá? Valeu, tchau, tchau.